Olá, sou Cláudia Jacinto, ginecologista, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre vulvodínia. O que é vulvodínia? Vulvodínia é uma sensação de dor ou ardor na vulva que dura mais que 3 meses. Então, 3 meses ou mais, doendo, ardendo, sem ter uma causa aparente, sem ter uma doença que o ginecologista possa diagnosticar. Essa dor, ardor, que nós não conseguimos definir uma causa de base, é a vulvodínia, que altera muito a vida da paciente. Altera a qualidade de vida sexual, pois tem um grupo de vulvodínia que pode ser uma vulvodínia provocada pelo atrito, provocada pelo ato sexual. E com isso ela é deflagrada ou intensificada pós-coito. A vulvodínia, ela é uma doença multifatorial. Tem causas genéticas, tem causas psicogênicas, pode ter causas neurogênicas, tem fatores hormonais. Tudo que é multifatorial é porque a medicina ainda não descobriu a causa mor, a causa onde nós possamos tratar atacando diretamente nesse local. Daí a grande dificuldade de conduzir os casos de dinia vulvar, os casos de vulvodínia, dinia dor, os casos de vulvodínia. Então, no consultório, para simplificar, para facilitar ao conduzir os casos, nós dividimos em alguns grupos, porque de acordo com os grupos que se apresentam para nós vamos tomar condutas diferentes, vamos escolher dentro do arsenal terapêutico que existe aquilo que seria mais adequado para cada tipo de dinia, cada tipo de vulvodínia. E a anamnese é uma anamnese bem longa, já que na vulvodínia nós temos um fator psicogênico importante, seja ele o fator de base que deflagrou o grupo das vulvodínias psicogênicas, que não é o maior grupo, seja ele secundário, porque afeta muito a qualidade de vida da paciente, afetando muito a qualidade de vida dela, é claro que eu vou ter um fator psicogênico secundário, dificultando então a resposta à terapêutica adequada, aquela terapêutica que nós escolhemos para um determinado grupo de pacientes que, depois de uma anamnese muito longa, pois a anamnese da vulvodínia é a anamnese que algumas vezes chega perto de 1 hora para nós entendermos o tipo de dor, o tipo de ardor, o quanto essa dor e ardor atrapalham a vida da paciente, o quanto afetam a vida sexual dessa paciente e também se essa dor é uma dor espontânea, localizada ou se ela é generalizada e se ela é deflagrada, por exemplo, por andar de bicicleta ou pelo coito, deflagrada por roupas apertadas, deflagradas por outros processos que poderiam levar à irritação vulvar, como o uso de determinados sabonetes, determinadas substâncias, que nesse caso nós deveríamos afastar doenças alérgicas, doenças irritativas. Lembrar também, importantíssimo lembrar isso, que a vulvodínia é um diagnóstico de exclusão. Depois que nós excluímos doenças importantes, tipo líquen escleroso, líquen plano erosivo, que é uma grande causa de dor vulvar, com dispareunia intensa de introito, o líquen plano erosivo, ele é um diagnóstico diferencial. Entretanto, se eu faço o diagnóstico do líquen plano erosivo, não é mais um caso de vulvodínia, porque eu tenho o achado clínico. Portanto, eu sei por que está doendo, por que está ardendo e vou tratar especificamente a dermatose líquen plano erosivo. Se eu achar uma candidíase erosiva, eu vou tratar
a doença infecciosa, candidíase erosiva. Se eu acho a doença, não é mais vulvodínia. Vulvodínia é quando eu não achei a causa, arde, dói, pega fogo, segundo as pacientes, a queixa delas é dessa forma. Elas dizem que se aliviam quando coloca um saco d'água gelada. Então, o frio alivia. E por que o frio alivia? Porque na fisiopatologia, na etiopatogenia da vulvodínia, tem uma resposta pró-inflamatória intensa em um grande número de casos. Uma resposta pró-inflamatória com liberação importante de citocinas, com ativação de macrófagos, de histiócitos, muitas vezes ativação mastocitária intensa e liberação de histamina. Nesses casos, diferenciar de vulvites alérgicas propriamente ditas e também de outras vulvites, tipo vulvite atópica e a vulvite por irritante primário, que também é um outro diagnóstico diferencial. Então, eu tenho que excluir doenças que possam levar a dor ou ardor vulvar. Se tiver unilateralidade, porque no primeiro surto de herpes, por exemplo, tem ardor ou dor bilateral. Nos segundos surtos, nos surtos recorrentes de herpes, o ardor ou a dor são lateralizados, sempre do mesmo lado. Se for um ardor do mesmo lado, mesmo que não tenha lesão, a herpes pode estar aparecendo na sua forma neurotrópica e mesmo sem lesão, ser um caso de ardor vulvar crônica, mas vai vir em surtos. Por isso que a dor tem que ser detalhada. É provocada? Não. Vem espontaneamente? Deborda pelo períneo e vai até a área perianal? Não. Fica só no clitóris? Fica só no vestíbulo vulvar? Nós temos que destrinchar na anamnese o tipo de dor. É unilateral? É sempre à direita? Corre para a raiz da coxa? Mesmo sem lesões? Afastar a possibilidade de herpes genital, sim. Afastar também outras doenças, tipo clamídia, naisséria, porque quando ela é localizada nos orifícios das glândulas de Skinner e das glândulas de Bartholin, que estão na vulva, no vestíbulo vulvar, pode arder e arde localizadamente. Se eu fizer uma coisa que a gente faz no exame físico, que é o teste do cotonete, nós fazemos nos casos de vulvodínia, para desenhar o local da dor e ver se provocamos a dor ou ardor. Se for nos orifícios dessas glândulas, nós devemos afastar a possibilidade de ser infecção por clamídia ou infecção por naisséria. E lembrar que clamídia, 70% das vezes, ela é oligosintomática, tem sintomas que às vezes não são levados em conta e até mesmo assintomática, sem sintoma nenhum. E, na verdade, tem clamídia levando a algum tipo de consequência posterior. Afastar. Não é a maioria dos casos. A maioria dos casos de vulvodínia, a gente não vai achar a causa de base. Então, o que nós estamos falando aqui é afastar quando tem causa orgânica. Nós afastamos líquen escleroso, afastamos. Líquen plano erosivo, que arde e dói muito, afastamos. Candidíase erosiva, afastamos. A bartolinite ou esquenite por clamídia, ou por naisséria, ou por outros micro-organismos. Afastamos doenças orgânicas. Não são elas. Então, nós vamos pensar em outras que também são de difícil diagnóstico, bastante difíceis no dia a dia de um consultório, que são a vaginose citolítica, por excesso de lactobacilos, que leva a um ardor, uma dor vulvar muito intensa. E vamos afastar a vulvovaginite alérgica. A vulvovaginite alérgica, que pode acontecer por uso de substâncias que a paciente tem alergia. Pode acontecer a alérgica, que não é alérgica propriamente dita, mas é por um irritante primário, ou seja, ela está usando uma substância irritante e aí esta acomete principalmente as pacientes atópicas, ao contrário do que a gente imagina. A gente imagina que a alérgica acomete mais as pacientes atópicas, mas a que mais acomete as pacientes atópicas é a vulvovaginite irritativa. Afastar todos os irritantes. Essa paciente, ela deve usar roupas largas, roupas de algodão, dormir sem roupas íntimas, tentar trocar na academia de ginástica, trocar bicicleta por esteira,
Então, ter o menor atrito possível com a vulva durante um tempo. Além disso, nós permitimos usos de alguns poucos tópicos, como, por exemplo, lubrificantes aquosos para ter relação sexual e não ter com isso um atrito se por acaso a mucosa vestibular estiver ressecada. Então, nós temos vários tipos de dor vulvar crônica, dor com doença de base, e quando nós não achamos uma doença de base, nós temos vários grupos de pacientes que têm dor ou ardor crônicas que podem ser deflagradas ou não por algum motivo, podem ser localizadas ou não, pode ser intermitente ou contínua. Tudo isso nós temos que definir na anamnese para conseguir conduzir bem. Pode ter um fator psicogênico prévio ou posterior, ou os dois. E também muitos outros motivos. Alterações de musculatura pélvica, que são pacientes que serão boas respondedoras à fisioterapia. Todos os casos de vulvodínia, nós acabamos por trabalharmos de maneira multidisciplinar. Ginecologista, psicólogo, fisioterapeuta, psiquiatra. É importantíssimo que nós trabalhemos conjuntamente para que nós possamos ajudar as nossas pacientes diante dessa entidade clínica que ainda é um enigma dentro da medicina, muitas vezes vindo associado com fibromialgia, com enxaqueca, com cistite intersticial. E de uma maneira prática, eu divido em grupos para escolher, para eu ter assim minha primeira escolha terapêutica. Eu abordo de maneiras diferentes, dependendo de determinado grupo que se apresentou da forma X, Y ou Z, que nós vamos falar num segundo vídeo, porque eu já tô com 12 minutos e esses vídeos não devem passar de 10 minutos para não ficarem muito maçantes. Então, na próxima semana eu vou falar sobre os grupos que eu divido e como então que nós conduzimos de acordo com esses grupos. Claro que eu não vou dar detalhes terapêuticos, porque este é um canal para população geral, para leigos em medicina, e não uma conferência ou uma palestra médica. Mas pelo menos nós vamos assim definir que existem grupos diferentes para que as pacientes possam entender que ela pode se encaixar. Às vezes ela tem a vulvodínia e a amiga dela tem vulvodínia de um outro jeito e todas duas são vulvodínia porque não achamos a causa base. Não achamos a causa base e é uma dor vulvar crônica, dura mais que 3 meses. Então, ela está dentro das pacientes, do grupo de pacientes que tem vulvodínia, que alteram muito a vida das nossas pacientes, altera muito a vida sexual e com isso elas perdem muita qualidade de vida, precisando do nosso apoio, precisando que nós conduzamos conjuntamente com uma equipe multidisciplinar para aliviar os sintomas e muitas vezes afastar causas que não foram ainda diagnosticadas. Isso talvez seja o mais importante. Achar alguma causa e aí passa a não ser mais vulvodínia, agora é uma dor vulvar crônica porque nós diagnosticamos uma vestibulite com citólise. Aí facilita quando nós achamos alguma causa. Nós paramos por aqui e semana que vem eu gravo sobre os grupos. Os grupos nessa sensação de ardor vulvar crônica que arde como se estivesse pegando fogo, dá uma vontade de colocar água gelada para ter alívio. Essa é a queixa principal da nossa paciente. Incomoda muito, altera muito a qualidade de vida das mesmas. Era isso que eu tinha para falar.